Bem-vindos aos programas da Trox Academy. O que me compete a mim falar é sobre distribuição de ar. E então pode parecer um pouco estranho porque é que eu vou falar de distribuição de ar e começo por analisar as causas da síndrome de edifício doente. Os números que estão aí, vocês encontram em diversas bibliografias, porcentagens diferentes, mas não varia muito do que está por aí. Vejam vocês que a causa da síndrome do edifício doente, aquele edifício onde as pessoas não se sentem confortáveis, 52%, quer dizer, destacadamente a maior causa é a ventilação inadequada. Por isso, se nós vamos falar em ar-condicionado, é bom a gente ter isso presente nos nossos olhos. E reparem que se daqueles 52% a gente ainda fizer um breakdown disso, o que aparece em segundo lugar é a má distribuição de ar. Então, o que nós vamos tentar hoje transmitir para vocês é como é que se faz adequadamente uma distribuição de ar. Mas tem mais. Reparem que ainda um outro estudo que foi apresentado indica que os problemas acústicos são parte importante da causa da síndrome do edifício doente. Isso significa o seguinte: ninguém pode, em sã consciência, falar que vou fazer isto ou vou fazer aquilo em termos de distribuição de ar, sem pensar qual é o nível de ruído gerado num difusor ou numa grelha ou num elemento qualquer. Por que isso? Porque quando o ar passa por um duto ou encontra qualquer coisa no seu caminho, imediatamente nós temos a geração de um ruído. Tá? Então precisamos ter muita atenção, que os problemas acústicos são problemas que impactam muito na causa da síndrome do edifício doente. O que é o ar-condicionado? Entrando agora, depois desta pequena introdução, diretamente no tema da nossa conversa de hoje. É o processo de tratamento de ar que controla simultaneamente temperatura, umidade, limpeza e distribuição de ar. O que é que nós queremos dizer com isso? A velocidade do ar em cima da cabeça das pessoas. Essa definição é da ASHRAE. Obviamente que vocês já podem ver aqui uma pequena contradição. Não apareceu aí acústica, que na verdade deveria estar aí, porque a acústica também é um problema que precisa de ser controlado na parte de distribuição de ar. Quais são as zonas de conforto? Nós sabemos que o ser humano ele sofre muito com calor excessivo e com frio excessivo, com umidades muito altas e umidades muito baixas. Então o que acontece? Esse gráfico aí, que também é um gráfico da ASHRAE, ele nos dá mais ou menos uma ideia quais são as faixas de variação de temperatura e umidade nas quais a maior parte das pessoas não se sentem desconfortáveis. Reparem vocês que do lado direito está escrito em abscissa umidade, do lado esquerdo está escrito ponto de orvalho ou dew point, que não é exatamente a temperatura. E embaixo está a temperatura operativa. Esse conceito de temperatura operativa não é aquele simples conceito de ter um termostato dentro de uma sala e saber qual é o set point da instalação. A temperatura operativa é uma temperatura que é calculada levando em conta o componente de radiação. Só para vocês se lembrarem um pouco, se vocês estiverem próximos de uma janela onde o sol bate diretamente, vocês podem ter 17 graus na sala, que naquela faixa onde o sol entra vai estar quente. Então isso é o que a gente fala de a temperatura operativa leva em consideração também o componente radiante da própria temperatura. Este dado é um dado relativamente interessante. Há um conceito, e não me perguntem porquê, nunca ninguém me explicou o porquê desse número, mas há uma definição universal que um edifício é considerado doente quando 20% das pessoas que utilizam esse edifício não estão conformes com as condições de temperatura, umidade, com as condições do ar-condicionado. Então, se a gente entrar aí e olhar aqui nos 20% e vier com uma linha horizontal e for a 23 graus, que é mais ou menos a temperatura que se utiliza muito no Brasil, nós vamos ver aqui embaixo que a velocidade média na zona de ocupação não deveria ultrapassar, vai lá, no máximo 0,22 metros por segundo. Nós vamos ter a ocasião de mostrar para vocês que os catálogos da Trox, por prudência, sempre dão muita informação, quais são as condições de seleção em que a velocidade média do ar, então, foi arredondada para 0,2
metros por segundo. E vejam vocês outro dado interessante. Se eu for também pegar naqueles 20%, olhem que essa velocidade média, se a temperatura aumentar, eu posso aumentar a velocidade que está aqui. Também não é novidade para vocês. Vocês sabem que, por exemplo, se a temperatura, que nós tivéssemos aqui um gráfico que a Ashray não levantou, de 32, 33 graus, nós íamos ter aqui velocidades altas. Não é novidade. Todos nós sabemos que na praia, quando a gente está na praia com o sol incidindo ali nas nossas cabeças, com aquilo tudo, uma velocidade de 2 metros por segundo é extremamente confortável com o ar a 40 graus. Não é? Então eu diria que a velocidade recomendável depende, obviamente, de qual é a temperatura do ambiente. Eu diria mesmo mais, se nós temos algum ambiente em que a temperatura, o set point, é mais alto, nós temos que aumentar, de acordo com este gráfico, a velocidade terminal. Outro conceito que se fala muito pouco nos manuais por aí. Dificilmente vocês encontram esta informação, por exemplo, na grande Bíblia do ar-condicionado, que é da Ashray, que é o nível de turbulência. Ah, mas então o ar é turbulente? É, o ar é turbulento. Se vocês já estiveram ao pé de uma máquina de ar-condicionado, com certeza absoluta, e se vocês prestarem atenção ao ruído do ventilador, ele não é um ruído monocórdico, né? Ele é assim, significa que, efetivamente, o ventilador é uma bomba pulsante. Então, a quantidade de ar que ele manda para a rede, ela vai variando. É mais ou menos o que se mostra aí. E se essa velocidade varia, se essa quantidade de ar varia, a velocidade terminal também varia. Então, o que é que nós temos? Temos aqui, por exemplo, neste caso, um valor médio, tá? Que é este V, que acontece 50% das vezes, e depois a velocidade vai para cima e a outra vai para baixo. O que é o nível de turbulência? O nível de turbulência nos diz exatamente quão essa distribuição se distancia desse valor médio. Quanto mais essa distância, quanto mais esses picos aqui forem maiores, maior será a turbulência da nossa instalação. Esse grau de turbulência é extremamente importante, porque tem um senhor da Universidade Técnica da Dinamarca, o professor Fanger, que infelizmente já faleceu. Esse senhor foi talvez a pessoa no mundo que mais estudou esse tema da qualidade do ar e do conforto das pessoas dentro das instalações. E nós vamos ver depois qual é a importância desse nível de turbulência que nós vamos aqui definir. E como é que ele então se definiu? O grau de turbulência, como mostra esta fórmula, é o desvio padrão, aquele conceito estatístico do que acontece 84% das vezes, né, dividido pela velocidade média. Então, quanto menor for o desvio padrão, for mais apertadinho, menor o nível de turbulência. Pergunta-se, tem alguma instalação onde o nível de turbulência seja zero? Não nas instalações de conforto, mas nas instalações industriais, sim. Quando a gente fala em salas limpas, que é um conceito que depois outras palestras lá mais para a frente da Trox tocarão nesse sentido, vocês lembram que antigamente aquilo chamava-se fluxo laminar. Por quê? Porque do teto para o chão, ou às vezes de uma parede para a outra, o ar descia que nem lâminas, não é? E até era feito um estudo para ver, punha-se lá um cordelzinho com umas pequenas bandeirinhas para ver se aquilo se movia ou não movia, para saber efetivamente se o ar tinha ou não tinha turbulência. Tem um outro sistema, que numa outra palestra será também tratado, numa segunda ou terceira parte dessa palestra, que são os famosos sistemas de deslocamento, ou displacement flow em inglês. São sistemas que praticamente são sistemas unidirecionais, só que ao contrário, indo do piso para o teto. Aí é uma homenagem a esse senhor, ao professor Fanger, e vejam vocês, ele fez estas experiências todas, e eu vou contar para vocês como é que isto é feito. Isto não é nenhum dado teórico que foi estudado por alguém, ou por algum CFD, ou não. Eles pegam nas pessoas, tá? Homens e mulheres, põem dentro de um ambiente e vão variando a temperatura, a umidade, vão variando as condições, e as pessoas têm um papelinho na mão onde elas vão dizendo estou confortável, não estou confortável e tal, e com isso então é levantado e é feito esse negócio que está aqui. Vejam vocês o seguinte, ele só estudou esse nível de turbulência
até 35%. Ali não está marcado, mas aquela curva de cima é 35%. Antigamente, os manuais americanos, e isso já mudou, eles aconselhavam que a velocidade terminal fosse 50 fpm. Ora, 50 fpm dividido por 200 para dar metros por segundo, dava 0,25 metros por segundo ou 25 centímetros por segundo, o número que está aqui. Vejam vocês que se tivéssemos um difusor tradicional, e a maior parte dos difusores tradicionais têm níveis de turbulência bem mais altos que este que está aqui, mas vamos trabalhar com esse que está aqui, o 35, das curvas do professor Fanger. Vejam vocês que já foi para 0,26. Então aquele número americano, à partida, estava errado. Não pode ser 0,25, porque os difusores tradicionais, tipo ADLQ da Trox, têm um nível de turbulência entre 40% a 60%. Tá? Então, como é que se poderia reduzir isso? Uma era, como é que eu consigo baixar daqueles 26% para um número? Eu posso descer aqui, indo diminuir a turbulência. Se chegar a um fluxo unidirecional, já estou abaixo de 15%, que é ótimo. Posso simplesmente diminuir a velocidade média ou pondo difusores maiores ou distribuindo por mais difusores. Se eu baixar, por exemplo, para 0,15 metros por segundo, eu estou na mesma faixa que nós estamos aqui. Mas vejam vocês aqui, curiosamente, que tem aqui uma parte que está em azul. Isso o que é? É com estas velocidades na zona de ocupação que normalmente se trabalha no tal famoso fluxo de deslocamento ou insuflamento pelo piso, de que nós falaremos um pouco lá mais para a frente. Isto é um dado que aqui nas Américas não se utiliza, mas vocês sabem que a Trox é uma empresa de origem alemã. Então, muita da nossa tecnologia é baseada efetivamente em pesquisas não só das universidades alemãs, como até do próprio setor de pesquisa e desenvolvimento da Trox. A Trox investe todos os anos uma parte significativa do seu lucro para um departamento próprio de pesquisa e desenvolvimento dentro do nosso escritório central em Nordkirchen-Flühen, perto de Düsseldorf, mas ela também é uma das principais apoiadoras da Universidade de Nordwestfália para o departamento de ar-condicionado. Ela investe nisso para exatamente a gente sempre ter coisas melhores. E vejam vocês o que os alemães fazem exatamente. Olha, eles dizem que se o seu set point ultrapassar digamos assim, de 26 graus, tá? Isso tem que ver com a temperatura exterior, onde é que você vai ficar. Eles dizem, por exemplo, o seguinte: se a temperatura exterior for de 32 graus centígrados, que você poderia ter uma temperatura de conforto de 27 graus centígrados. Tanto quanto me informaram, o Japão está trabalhando com 27 graus centígrados na temperatura nos escritórios, até para economizar energia. Isso, em termos de Brasil, é simplesmente inaceitável. Nós temos a filosofia de que devemos trabalhar no máximo com 24 graus, mas 22, 23 graus são as temperaturas normalmente aceitas e a que nós estamos acostumados por aqui. Então, a velocidade máxima do ar em função da temperatura do ar, aqui então já vimos 23 graus e meio, 0,2, 24 aquele 0,22. Se nós tivéssemos uma temperatura de 26, 27 graus, a gente não é que poderia, eu diria que é mais, a gente deveria, se a temperatura da sala for maior, a gente tem que ter maior velocidade em cima das pessoas para elas terem conforto. É o que esse gráfico, no fundo, está mostrando para nós. E agora um dado muito interessante. Quando a gente diz, olha, a velocidade na zona de ocupação é de 0,2 metros por segundo, que é a velocidade máxima que a Trox normalmente utiliza. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma sala, toda a minha sala é a zona de ocupação. Bom, vejam vocês, comecemos pela altura. Aqui já estamos dizendo que a zona de ocupação só vale até 1,8 metros do chão. Bom, esta figura não é muito nova. Até há muito pouco tempo, 1,8 metros de altura, era difícil achar gente maior do que isto. Os americanos, os livros deles já passaram esse valor para 7 pés, que dá 2,1 metros por segundo. Mas enfim,
O que é mais interessante é o que está aqui escrito nesta cópia de um catálogo da Trox que está em inglês. Junto às paredes da sala não é para medir. Considera-se que não é zona de ocupação. A zona de ocupação dentro de uma sala é meio metro afastado das paredes, desde que sejam paredes sem vidros para o exterior. Se tiver parede ou porta para o exterior, como indica aqui, é 1 metro. Então, se um dia vocês estão fazendo uma instalação e alguém vai lá e diz a meio metro de uma janela, olha que a velocidade aqui está 0,5 metros por segundo, eu não consigo trabalhar aí. A resposta tem que ser, não consegue mesmo, saia daí porque não é aí quando você tem que estar. Você tem que deixar a zona de ocupação que é definida pelas normas, que é meio metro de paredes internas, 1 metro de paredes que têm vidros de qualquer maneira, ou portas ou janelas. Outro conceito muito interessante, né, que foi descoberto, se não me engano, por um cientista austríaco, é o famoso efeito Coanda. O que é esse efeito Coanda? E agora devo dizer a vocês que eu estava numa palestra, não era ainda funcionário da Trox, mas estava numa palestra que quando a Trox se apresentou ao mercado aqui, 1975, no Hotel Hilton, aquele redondinho ali ao pé da Praça da República, né? E nesse Hotel Hilton lá, pela primeira vez, aquele que era o nosso grande cientista, o nosso não, que eu não era da Trox, na época era o grande cientista da Trox, que era o Mr. Filkenstein, falou pela primeira vez no efeito Coanda. O que é efeito Coanda? É algo que nos ajuda muito na distribuição de ar. Acontece o seguinte, se eu jogo ar próximo ao meu teto, tá? O que acontece? Tá? Se eu jogar ar aqui, esse ar como cola no teto, tá? E eu consigo um alcance muito maior do jato de ar que eu tinha lá. Isso é fácil de entender por quê. Vejam vocês que sempre que eu jogo, vocês já devem ter feito isso exatamente. Quando vocês estão, por exemplo, num lago, ou estão andando num barco, e algum moleque joga a mão dentro da água, e aumenta a velocidade e faz uma espécie de um risco na água, se vocês repararem, as ondas ao lado elas começam a ocupar aquele espaço e vão lá para a frente. Isso chama-se indução. Ora, o que acontece? Quando eu estou próximo ao teto, tá? Qual é, o meu fluxo de ar imediatamente cola no teto, o que acontece com a indução ali da parte junto ao teto? Ela não existe. Eu só tenho a indução da parte de baixo. Então, como a indução é um freio que é bom a gente ter, porque a gente precisa jogar o ar com uma certa velocidade, mas não é essa velocidade que a gente quer na cabeça das pessoas. Por outro lado, a gente sabe que a velocidade é mais ou menos aceitável dependendo da temperatura. Então eu diria, é bom o efeito de indução porque ele faz duas coisas. Diminui a velocidade, mistura o jato primário com os jatos secundários e sobe a temperatura do ar. Então, com isso, nós ficamos em zonas confortáveis. Isso, normalmente, nós só temos esse efeito se for, por exemplo, uma grelha, tá? Aqui neste caso, se esta distância for pelo menos superior a 30 centímetros, aí a gente não tem efeito Coanda. Se for menor do que 30 centímetros, acontece isto que está aqui. O jato rapidamente encosta e depois vai lá para a frente. Mas então o que acontece com os difusores? Os difusores, de uma maneira geral, quando a gente olha para um difusor olhando de baixo, né, a gente vê que as aletas deles têm um certo grau de inclinação. Então o jato deveria sair para baixo e não acompanhar o teto. E então os alcances seriam diminuídos. Isso não é rigorosamente verdade. A última figurinha já esclarece o que isso é. Quando este ângulo aqui do jato é menor do que 40 graus, ele sai um pouquinho assim. No início ele não se cola, mas imediatamente é como se uma força de atração o levasse para ali e eu ganho de novo o alcance que eu preciso alcançar. Então o que acontece? Vocês podem ver se o fabricante do difusor entende de difusão, vendo qual é o ângulo da aleta de saída. Se o ângulo for, como tem muitos aqui no Brasil, 45 ou 50 graus, é certo que esse jato vai cair na cabeça das pessoas e o ambiente não vai ser confortável. Bom, e quando a gente injeta o ar pelas paredes?
tem que tomar algum cuidado, né? Porque se a gente injeta e tem na frente, por exemplo, uma viga, ela até pode, se esta distância for pequena, colar na parede, mas depois na viga ele não vem e ele acaba caindo por aqui. Então, nós precisamos ter cuidado com esses negócios que a gente tem por aí. Isso que eu falei de um difusor tipo ADLQ, um difusor quadrangular, acontece também com os difusores lineares. Agora, o que acontece? Então, se eu nunca tiver teto, então eu nunca posso ter efeito coanda? Em termos, não é bem assim. É possível, em alguns casos, ter efeito coanda sem teto. É que o ar, como a gente diz na brincadeira aqui na Trox, o ar é muito bobinho, né? A gente às vezes consegue enganá-lo. O que a gente faz? Muitas das vezes a gente põe do lado dos difusores, seja ele quadrangular ou seja ele linear, a gente põe uns 15 centímetros de chapa de um lado para o outro. Então o ar diz assim, opa, aqui tem teto, eu posso colar, né? E sai na horizontal e cola. Quando depois ele descobre que já não tem teto, já é tarde. Aí ele vai naquela direção, vai. Claro, tem um pouco de influência da indução de cima, que vai friar isso um pouco, mas a gente também consegue, obviamente, em alguns casos, ter efeito coanda mesmo sem teto. Outro dado que eu queria, ainda nesta primeira parte que estamos falando mais sobre conceitos genéricos, a Trox é, por exemplo, considerada o seguinte, tem muita gente que diz o catálogo da Trox é muito complicado. É muito complicado por quê? Eu digo, olha, tem alguma complicação, não é que ela é complicada, a gente precisa de saber. Por que isso? Por exemplo, uma grelha. Qual é a área de uma grelha? Bom, a gente diz na brincadeira que há várias áreas de grelhas. Há pelo menos 4 áreas de grelhas. Há uma área que é a área geométrica nominal. A gente vê, por exemplo, qual é a parte de cima da grelha e a parte de baixo da grelha, né? E a gente mede qual é essa altura e faz o mesmo na largura e diz, bom, eu tenho um B vezes H de ocupação da minha grelha que me dá uma área que é uma área teórica da minha grelha. Essa é a área que eu devo usar nos meus cálculos? Não, não é. Primeiro, o que acontece é que a grelha tem aletas no meio, como está mostrado aqui, não é? Então, como eu tenho estas aletas aqui, e eu tenho a moldura ali em cima de um lado e a moldura aqui embaixo do outro, acontece que esse espaço aqui no meio é um espaço que não é utilizado. O ar não passa ali porque ali é um corpo sólido. Vocês podem dizer, mas então é fácil. Nós podemos dizer que a área geométrica efetiva da grelha é a altura toda da grelha, por exemplo, mas a gente tira a distância entre as aletas. Verdade? Não, mais uma vez não é verdade. Nós temos aquilo que a gente chama efetivamente, desculpem o pleonasmo, a área efetiva da grelha. Porque a gente sabe que quando estamos impulsionando o ar numa certa direção, a velocidade do ar naquele ponto ali é zero. Tem uma pequena parte daquele espaço que não tem ar. Há ali uma contração da veia. Então, a área efetiva é esta que nós temos aqui. Então, já temos a área nominal, a área geométrica tirando a parte de dentro das aletas e a área efetivamente efetiva, como eu lhe disse ali. Mas miséria pouco é bobagem. Ainda tem mais uma outra área. Reparem que o comportamento da mesma grelha, se o ar está insuflado ou ela é utilizado como grelha de retorno, é completamente diferente. Aqui esta figura não está muito famosa. Na verdade, a aleta não é assim. Aqui nós temos como que um conezinho por aqui. Quando a gente tem como um conezinho por aqui, como devia estar aqui representado, o que a gente perde aqui é muito pouco. Quando é de retorno e o ar vem deste lado, o que acontece? O ar encontra toda esta parte aqui, ele não foi preparado para chegar à grelha. Então esse espaço sem ar é muito maior. Então, não cometam um erro de dizer assim, eu tenho aqui uma sala onde a minha grelha é nominal 100 por 25. Vamos imaginar centímetros, ou seja, 1 metro por 0,25. A minha grelha de retorno, eu quero pressurizar a sala, só vou passar 90% do ar, então eu vou ter, sei lá,
900 por 250, ou 0,9 por 0,25, e está tudo equilibrado. Não está. Acontece que, em retorno, a área efetiva da grelha é muito menor. Então vocês vão ter uma velocidade maior na grelha de retorno e podem ter problemas de nível de ruído. Então convém sempre estar atento a esses dados quando vocês estão vendo isso aqui. E aqui tem uma pequena informação, que nós perdemos cerca de 5% aqui nestas áreas e cerca de 25% quando é no retorno. Okay? Mais alguns dados que a gente vai precisar de estar bem claro para a gente saber o que é. Nós temos o cuidado de sempre ter a expressão em português e ter à frente a expressão, o termo tradicional que se usa no inglês. Não pomos em alemão ou francês, porque aí ficava muito complicado, né? Mas então, corrente de ar, que na bibliografia dizem que é um draft, que é uma corrente de ar. É um desconforto local sentido por uma pessoa devido à combinação de velocidade e temperatura. A gente já viu que só velocidade não é suficiente para caracterizar e só temperatura também não é suficiente para caracterizar. Outro conceito importante, queda de jato, ou drop na bibliografia inglesa, é a distância na vertical entre o eixo de insuflamento, se for uma grelha, okay? Ou do teto, se for um difusor, tá? E o fim do alcance. Okay? Isso é mais válido até para a grelha, porque no difusor esse conceito é um pouquinho diferente. Por que isso? Porque vocês sabem que o ar insuflado, mesmo que depois tenha indução, mesmo que ele normalmente é insuflado aí nas instalações normais a 13, 14 graus, vai lá, no máximo 15 graus normalmente, né? Quando ele se mistura, ele fica depois a 23 graus, que é a temperatura de conforto. Mesmo assim, é mais leve que, na maior parte do tempo, que a temperatura de set point, com os 23 graus. Como ele é mais leve, é mais pesado e ele tem tendência a cair. Tem uma força que o impulsiona, a força de impulsão do ar, mas tem a força da gravidade que o tenta trazer cá para baixo. Então, a queda do jato é exatamente a distância na vertical entre o eixo de insuflamento e o fim do alcance, tá? O que a gente estudou para o alcance da grelha. E o que é o alcance? É a distância entre a grelha e o difusor até ao ponto onde a velocidade é de um valor determinado. Então, obviamente, que se eu quero saber qual é o meu alcance, ponto onde a minha velocidade é, por exemplo, 100 fpm, 0,5 metros por segundo, então obviamente que esse meu alcance é um pouco menorzinho. Ah não, mas eu não quero, aqui a velocidade está a 0,5, eu quero considerar até 0,25, então o alcance é maior, não é? Porque obviamente à medida que a gente se distancia da grelha ou do difusor, essa velocidade vai diminuindo. Indução, já falamos, movimentação secundária do ar causada pelo movimento primário do jato. Depois temos um filminho aí que mostra como é que é esse conceito de indução, para deixar mais claro para todo mundo. Vamos então passar agora um pouco à parte prática. Aqui está uma amostra, não de todos, mas de uma boa parte dos difusores da Trox, ou pelo menos de alguém que sempre representa alguma coisa. Temos os difusores lineares, que estão aqui, mais tarde falaremos disso. Temos os difusores tradicionais, quadrados ou redondos, e temos este difusor que aparece aqui como representante dos difusores de alta indução. O que é um difusor de alta indução? É um difusor onde a gente consegue que a mescla de ar seja mais rápido, comparando, por exemplo, este difusor aqui, que chama-se FD da Trox, com o ADLQ, este mistura o ar muito mais rapidamente do que este que está aqui. Então viremos lá na frente porque é que isso pode ser muito importante numa instalação. Como é que a gente seleciona então um difusor, partindo agora dos catálogos da Trox? Bom, é muito simples. Todo mundo diz que isto é muito diferente e sempre dizem, por que você não faz como os americanos, que tem lá um gráfico, ou aliás uma tabela, na gráfica é o que nós temos aqui, tem lá uma tabela e pronto, e vai lá na tabela e dá tudo. Porque a tabela te dá pontos discretos. Se você quer alguma coisa no meio de 2 pontos, a tabela não te dá,
Você tem que imaginar que é na metade, e não é bem assim, as coisas variam muito. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? Qual é o alcance? Bom, se eu tenho um difusor, vamos pensar no caso mais simples do mundo. Eu tenho uma sala de 6 por 6 metros e eu vou pôr um difusor no centro dessa sala. Qual é o alcance que eu quero que o meu jato chegue? Eu quero que o meu jato percorra 3 metros, não é? 6 metros, 3 metros para cada lado. Então, o meu jato vai lá, 3 metros para cada lado, é o que eu quero. Então, eu vou aqui e tenho aqui, por exemplo, neste caso, o exemplo foi feito, está aqui marcado para uma sala, não de 4x4, mas de 6x6, mas de 8x8. Vamos usar esse valor só para a gente se aproveitar do que já está aqui no gráfico. Então, vai por aqui, né? E isso tem aqui uma informação extremamente interessante nestes gráficos aqui. Ó, tem aqui a velocidade VL. O que é a velocidade VL? Se é um difusor no teto, por exemplo, ao fim de 3 ou 4 metros, se for agora 4 metros que a gente está usando essa figura, qual é a velocidade ao fim dos 4 metros? Mas isso é a zona de ocupação? Não. É lá em cima no teto. Já vamos ver que aqui isso é importante. Okay? Mas o que é que tem aqui? Tem aqui umas curvas que são muito interessantes aqui. Então, eu posso definir aqui os meus 4 metros em função de um VL, por exemplo, aqui de 0,4 metros por segundo. Mas reparem que tem aqui uma outra curva que fala aqui, que é o famoso B02. Que raio será esse B02? É o ponto em que a velocidade do ar já caiu para 0,2 metros por segundo. Então eu diria, se isso é assim, tá? Se eu quisesse ter lá em cima, tá? 0,2 metros por segundo, eu teria que trazer esta curva, prolongá-la para aqui, para achar aqui um ponto de seleção. Mas depois lá na frente a gente vai ver isso com mais detalhe. Então eu entro aqui com o alcance que eu quero, vou a um VL, que é ali qualquer, que eu agora, normalmente a gente até trabalha mais com o 0,5, que é o que está ali no meio, mas aqui neste caso está com 0,4, eu venho para a esquerda e busco qual é a vazão de ar que eu quero insuflar. Então a gente vem aqui, neste caso do exemplo é 1000 metros cúbicos hora, já me dá direto qual é o difusor que eu preciso ter. É o difusor tamanho 4 da Trox. Na verdade, este gráfico aqui, tá, é um gráfico antigo da Alemanha. Hoje a Trox tem no Brasil disponibilidades, porque o Brasil sempre quis maiores vazões de ar, maiores caudais, maiores vazões por difusor. Nós hoje até temos até 11, temos até o tamanho 11 nesses difusores, vocês podem chamar o apoio técnico da Trox para ver isto que aqui está. Vejam vocês que dados interessantes. Nesse ponto que nós temos aqui, tem aqui umas outras retas em vermelho. O que é essa reta em vermelho? É a velocidade efetiva. Ela diz exatamente, olha, nesse difusor tamanho 4, com 1000 metros cúbicos por hora, você tem uma velocidade efetiva de cerca de aqui 6 metros e alguma coisa por aí. Bom, então está selecionado o nosso difusor. Eu diria, bom, ainda precisamos de ver aquela velha história do que acontece na zona de ocupação. Mas vamos explorar mais um pouco esse gráfico aqui. E isso agora, eu gostaria de vos dizer que não vou dizer que só a Trox é que tem, que nós é que temos. Que eu conheça, e conheço um bocado de catálogos de concorrentes, não há nenhum outro fabricante no mundo que dê esses dados nos seus catálogos. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ΔTL sobre ΔTZ, aqui como parâmetro, e tenho aqui um I de indução. É que nesses mesmos 4 metros, então eu agora desço, aqui vamos primeiro trabalhar na indução, procuro aqui, tá? Vou aqui para a esquerda, então já encontrei aqui a reta da indução, vou aqui à esquerda, até ao tamanho 4, e ela me diz que naquele ponto eu tenho um fator de indução de 20. O que a gente quer dizer com isto? Olha, cada metro cúbico de ar que você injetou no seu difusor, ao fim dos 4 metros viraram 20 metros cúbicos pela quantidade de ar secundário que nós movimentamos. Então esse é o conceito do fator de indução. Bom, mas e a curva a vermelho? É ΔTL sobre ΔTZ. O
que é um conceito e outro? Isso está tudo nos folhetos da Trox, está explicado tudo o que é tudo isso que está aqui. ΔTz é a diferença de temperatura entre o set point da sala e o ar insuflado, que é um dado que a gente sabe, né? No projeto que a gente fez, a gente sabe, eu quero uma sala que eu vou ter, por exemplo, 23 e vou insuflar o meu ar a 15. Meu ΔTz, 8 graus. Se eu insuflar a 13, meu ΔTz, 10 graus. Muito bem. E o que é o ΔTL? O ΔTL é a diferença de temperatura entre o jato no ponto que vocês estão estudando e analisando e o set point. Então, se eu vier aqui à procura dessa curva que me dá estes graus aqui, tá? No vermelho eu tenho aqui alguma coisa, talvez vocês não consigam ver muito bem, mas é alguma coisa da ordem dos 0,08 mais ou menos por aí. O que é que isso significa? Então, se eu tenho um ΔTz de 0,08, tá? E eu tenho em denominador um ΔTz de 8, eu vou ter naquele ponto 8 que multiplica 0,08, vou ter 0,64. Significa que naquele ponto a minha temperatura não é 24 graus no meu set point, mas é 24 menos 0,64. Isto pode parecer um pouco confuso assim à primeira vista, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, mas se vocês fizerem alguns exemplozinhos, vocês vão ver que esse dado é importante. Agora vocês me podem dizer assim, puxa vida, mas então eu tenho 4 metros, mas você diz que então é lá em cima que eu estou medindo o VL. Eu não me interessa isso, eu me interessa saber onde eu estou, digamos assim, na zona de ocupação. Ah, mas a zona de ocupação começa, é um escritório de pessoas sentadas? É. Então se considera como norma que a cabeça das pessoas está a 1,3 metros do chão. Vamos imaginar que a minha sala tem um pé direito de 2,8 metros. 1,3 metros do chão é 1,5 metro. Então o alcance do meu jato são os 4 metros mais 1,5 metro para baixo. É aí que eu vou ter os meus 5,5 metros. Se eu for então pegar aqui os meus 5,5 metros para ver onde eu estou, tá? Eu vou ter aqui o meu ΔTL, eu já tinha ali o ponto que eu escolhi, eu vou ver aqui qual é esse B02. Aqui não dá para ver muito bem, mas dá cerca de 0,4. Então está perfeito. Por quê? Porque ele está me dizendo, esse B02 é o seguinte, olha, você tem aquela velocidade lá, você precisa de afastar da parede 0,4 metros para a velocidade já estar 0,2. Como 0,2 é a velocidade máxima que a gente aceita, eu diria, já estou 0,4 metros, eu até poderia estar a 0,5. Então, está perfeita a seleção do meu difusor. Recapitulando, então precisa calcular para o difusor o meu VL, chegar ao VL, que é o que ele percorre na horizontal até encontrar a parede, depois o que ele desce pela parede, e ver nesse ponto qual é o B02. Se esse B02 for maior do que 0,5 metros por segundo, a sua seleção não está correta, porque você vai dizer às pessoas que a zona de não ocupação é maior e as pessoas precisam de usar o terreno que elas compraram e que elas pagaram. Claro? Vamos avançar. Mas nós falamos que ruído era importante. De novo, os catálogos de todo mundo que vocês veem aí, vocês têm uma informação sobre qual é o nível de ruído que um determinado difusor provoca dentro da instalação. Eu vou dizer a vocês que aí tenho algumas críticas a fazer aos nossos amigos americanos. Não sei como está hoje, porque faz tempo que eu não estou com um catálogo americano na mão, mas eu me lembro, quando eu comecei a mexer com ar-condicionado, e faz anos, né? Comecei a mexer com ar-condicionado, o que acontecia é que eu trabalhava com catálogos americanos. E lá eles definiam o nível de ruído pela velocidade no duto que chega aqui. Diziam que se a velocidade fosse superior a 700 fpm, 3,5 metros por segundo, para passar de fpm para metros por segundo dividido por 200, né? 3,5 metros por segundo, que eu estava sempre abaixo dos 40 dBAs. A Trox diz, não, eu vou te dar o dado rigorosamente que você tem ali. Nós vimos que a velocidade que tínhamos lá era que nós podíamos chegar a 5,5 metros. Se eu for aqui com 5,5 metros e procurar aqui,
puxa, mas agora tem aí tem 3 curvas ou 3 retas, qual é a reta que eu uso? Gente, é que normalmente o difusor não está sozinho, o difusor tem um damper. Então, esse damper, como toda a coisa na corrente de ar, ele ajuda a criar o seu nível de ruído. Então eu preciso saber se o meu damper está totalmente aberto, que normalmente nunca está, a não ser um damper num fim de linha de um duto, porque eu preciso normalmente de criar uma certa pressão para diminuir a vazão de ar. Não é? Então o que é que eu tenho? Eu tenho nessa posição, na posição do damper 50% aberto e na posição do damper 0,25% aberto. Ó, se eu vier aqui com os meus 5,5 metros, como estávamos aqui, a gente vem aqui e vê que com 100% aberto estamos com menos de 35 dBA. Desculpem, sim, um pouquinho menos de 35 dBA, que é o que está aqui em vermelho. Tá? Mas aqui tem uma outra coisa em traço interrompido, tá? Que chama NN. O que é esse NN? Bom, esse conceito é um conceito de acústica, né? Mas para a gente medir o nível de conforto de uma instalação, você tem 2 processos. Ou fala em dBA, que é um número razoável, mas normalmente a gente fala nas curvas NC. Depois nas partes de acústicas isso será tratado mais em detalhe, então vocês podem ver aqui que de uma maneira geral vocês têm aqui as curvas do dBA e as curvas do NC, e as curvas de NC são sempre um pouquinho maiores que as do dBA. O que é que eu quero dizer com isso? Que uma instalação onde eu tenho, por exemplo, uma exigência de 30 NC, eu posso ter para aí entre 35 e 37,5 dBA que eu permito de nível de ruído na minha instalação. Mas agora tem outro dado aqui interessante. Mas isto então, a Trox levantou isto para que fez isso para cada difusor, tem uma curva destas para cada difusor? Não. Aí a gente se aproveita das leis da acústica, como é que soma níveis de ruído, e, por exemplo, para difusor quadrado, essas curvas foram levantadas para o tamanho 5. Tá? Bom, o que é que este gráfico diz aqui? Olha, se isso foi levantado para o tamanho 5 e o teu difusor, na verdade, acontece que ele não é o tamanho 5 ou 6, que é 0, mas é o tamanho 7, o número que você tiver aqui, você tem que somar 4 dBs ao resultado final. Mas não é tamanho 7, é tamanho 3. É tamanho 3, então eu tenho que tirar 3 dBs no resultado, que eu meço aquilo aqui. Só lembrando a vocês do seguinte, que esse dado é um dado interessante. Quando a gente fala em dB e em dBA, esses valores não são valores absolutos, são escalas logarítmicas. E nas escalas logarítmicas tem uma coisa curiosa, né? 2 mais 2 não dá 4. Ou, por exemplo, se eu tenho 2 difusores numa sala, um que me está dando 30 dBA e o outro está dando também 30 dBA, o nível de ruído na sala não são 60 dBA. 30 mais 30 em escala logarítmica dá 33. Isto é, 2 fontes iguais soma 3 dBs à fonte menor. É o que essa correção aí, mais ou menos, tenta dar para vocês. Ok, então vamos olhar agora este filminho que nós vamos mostrar agora aqui. Tá? Ele mostra exatamente esse fenómeno da indução. Vejam vocês, o ar primário é o que está em azul e imediatamente ele começa a induzir, a se misturar com ele, as bolinhas vermelhas, que representam o ar da sala, tá? E ao fim de algum tempo nós já temos uma mistura quase perfeita no final do jato. Muito bem, agora nós lá atrás vimos a seleção do difusor, mas sem um outro difusor dentro da sala. Quando nós temos 2 difusores dentro da mesma sala e o jato de um sendo jogado contra o outro, nós precisamos de calcular as duas coisas. Precisamos de calcular o que acontece no VL tal e qual, como a gente já tinha feito antes, a explicação que demos antes, e agora vamos saber o que acontece quando os 2 jatos se encontram. Ora, o gráfico anterior só me permite saber qual é o VL. Muito bem, então tem um outro gráfico que me diz o seguinte: em função desta distância entre o teto e a zona de ocupação, se for uma sala onde tenha pessoas em pé, eu lembro que a distância daqui para baixo
é 1,80 m ou 2,10 m, dependendo do conceito, mas eu quero saber o que acontece nesta distância aqui. Então, se eu tiver 3 metros de pé direito, 3 menos 1,8, eu tenho que ver o que acontece 1,2 metros abaixo, depois do encontro dos jatos. É o que este gráfico me dá aqui. Olha, aqui está até com 1,1, mas enfim, com 1,1, se eu tiver aquele VL 0,4, que foi o que a gente tinha lá, olhem qual é a velocidade terminal do ar aqui. O que é que a gente costuma fazer? Na verdade, a gente trabalha um pouquinho ao contrário. A gente define que 0,2 é o máximo que a gente quer, a gente sabe qual é o H1 aqui que a gente tem. Vamos supor, por exemplo, que o nosso H1 fosse 1,4 metros, para ser uma coisa que está aqui no gráfico. Se eu tivesse uma distância de 1,4 metros do teto até a zona de ocupação, tá? E tivesse 0,2, eu subo 0,2 até 1,4 metros e me dá o VL de 0,5. Então eu seleciono o difusor para o VL 0,5 e já sei que lá na frente vai dar tudo certo. Compreendido? Vamos avançar. Uma informação que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Hoje se fala muito em CFD, se fala nisto, se fala aquilo. Os dados dos catálogos da Trox são todos levantados em laboratório. Mesmo agora que o CFD está disponível, o que acontece? A gente faz às vezes algumas simulações em CFD, mas depois monta um mock-up lá nos laboratórios da Alemanha, ou agora aqui nos laboratórios do Brasil, que a gente tem um laboratório exatamente igual, né? Monta um mock-up na Alemanha, né? E testa em condições reais o que é que acontece. Vocês devem achar estranho que os manequins que estão aqui são tudo mulheres, não? Vocês repararam que não tem aqui nenhum manequim de homem. Isso não é apenas porque os manequins, mesmo sendo mulheres, mesmo em manequim, elas são mais bonitas. Não. Tem uma certa razão para ser isso. Os estudos do professor Fanger provaram que as mulheres, como, digamos assim, como elementos de teste da parte de difusão, transferem e dão resultados muito mais confiáveis que os homens. Então, preferencialmente, eles até fazem nos dois casos, porque às vezes as condições de conforto de homens e de mulheres são distintas, mas basicamente, predominantemente, são mulheres que são usadas nesses testes feitos em laboratório. Vamos relembrar agora um pouco, então, de toda essa parte do sistema de mistura, porque vamos precisar disso de novo para as coisas que nós temos lá na frente. Vejam então vocês. Neste caso, estamos considerando ali um difusor. Olhem o que acontece. O jato sai lá em cima, vai até à parede, tá? Vai ao chão, temos ali a indução em vermelho, olha o que dá. Então, o jato primário induz o jato secundário. Agora devem aparecer os gráficos de temperatura, eu imagino. Exatamente. Estou insuflando a 12 graus, depois de uma certa distância já tenho 15, junto à parede eu tenho 22, se o meu set point for 24, aqui eu quero ter 24. Eu quero chamar a atenção de vocês para um dado interessante. Olhem que a velocidade do ar aqui junto ao piso é relativamente elevada. Então nós precisamos ter um certo cuidado, né, para ter aqui no meio do corpo 0,25, aqui embaixo às vezes nós temos 0,5 metros. Muito bom. Não vou perder muito tempo com isto. Para difusores lineares é mais ou menos o mesmo princípio. Difusor linear no centro, né, saindo os jatos pelas laterais. De novo a indução, a vermelho. Preciso da indução para mesclar, para diminuir a velocidade e aumentar a temperatura, para chegar à temperatura e velocidades recomendáveis. Vejam vocês, eu tenho praticamente 24 graus em quase toda a altura da zona de ocupação e tenho 22 graus nas paredes opostas. Então, este gráfico, eu diria, vejam vocês, qual é o único ponto que eu diria um pouco fraco destes sistemas de mescla total? É que, na verdade, dentro de uma sala, nós compartimos com todas as pessoas o ar que está lá dentro.
Então, se por hipótese tiver uma mocinha que exagerou no perfume de manhã, todos nós vamos sentir o perfume, porque esses sistemas são sistemas mistos, todos respiramos praticamente o mesmo ar. Vamos ver que temos soluções para evitar esse problema lá na frente. Apenas mostrando alguns casos de aplicação. Isto é o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Aqui estão os difusores ADLQ. Um dado interessante. O que é este difusor aqui? Bom, é que vocês sabem que numa instalação de ar-condicionado, o grande consumo de energia é movimentar o ar. Movimentar o ar pode chegar a representar 40% do consumo de energia. A gente consegue reduzir o consumo no chiller, a gente consegue eventualmente nas próprias unidades de ar-condicionado, né? Nós hoje temos variadores de frequência já a preços acessíveis. Nós, se não precisamos tanto ar, porque a gente calcula para a hora de maior calor, mas essa hora de maior calor acontece 2 ou 3 vezes no ano, a maior parte das vezes não precisa tanto. Então a gente faz instalações que a gente chama de volume de ar variável. Bom, mas o que acontece? Se vocês escolheram o difusor apropriadamente com uma certa velocidade, quando começa a reduzir a vazão de ar, o que aconteceria? A velocidade seria muito baixa, eu não teria efeito Coanda, teria o jato em cima da cabeça das pessoas. Os americanos no passado tinham muitas teorias de como calcular os difusores para evitar esse efeito. A Trox há mais de 40 anos que tem uma solução para isso, que são os chamados difusores Variset. Na verdade, é um difusor que, de certo modo, é dividido em dois. Aqui tem um damperzinho gravimétrico, né? Quando eu tenho o fluxo de ar total, eu tenho ar suficiente para esta aletazinha aqui encostar aqui, né? Então todo o difusor está cheio de ar. Quando eu começo a ter diminuição da vazão de ar, porque eu não preciso mais e quero economizar energia, isto tem aqui uns pesos calibrados em fábrica, ele começa a reduzir, então eu reduzo o ar aqui nas extremidades, mas vejam que no núcleo central do difusor, o difusor está feito de tal maneira que a diminuição da vazão de ar se dá aqui, aqui permanece. Por que isso? Porque se eu tiver no núcleo central do difusor a vazão original, que era de 4 metros por segundo, mesmo que aqui agora caiu para 2 metros por segundo e tivesse tendência a não colar ao teto, esta de 4, por efeito de arraste, consegue levar o ar até lá à frente. Vamos ver depois que os difusores de alta indução hoje já não precisam disso, mas os difusores normais ainda precisam disso se o sistema for VAV. Aqui está o que mostram estas figuras. Sem Variset, por exemplo, eu tinha 70 metros quadrados, tá? Quando baixo a vazão do meu difusor, este caso até é com um difusor linear, esta vazão devia ser por metro linear, né? Baixo para 35, o jato cai. Se eu tiver o meu Variset lá aplicado, eu tenho aqui 140, com 70 eu continuo a ter o meu jato colado ao teto e com 35 metros cúbicos eu também tenho o meu jato colado ao teto. Então eu posso ir até 10 metros cúbicos hora? Não. O sistema Variset só funciona bem até 20% da vazão nominal do difusor. Se é um difusor de 140, você pode baixar até 28, né? Mas abaixo de 28 o jato cai mesmo daquela maneira que está marcada ali. Isso é um difusor linear da série ALS, já caiu fora dos projetos da Alemanha, mas aqui no Brasil, devido à sua grande capacidade de vazão de ar maior do que os difusores tradicionais, ainda está disponível no nosso catálogo. Qual é a única limitação deste difusor? Ele pode ser feito até, digamos, comprimentos de 3 metros, mas tem umas lâminas direcionadoras, porque eu posso ter o jato ou para um lado, ou para o outro lado, ou para baixo. Não posso ter em ângulo, né? Mas eu tenho, se o meu difusor for de 1,20 m, a lâmina que faz esse movimento também é 1,20 m. Então eu não consigo fraccionar o difusor como se fossem diversos difusores ao lado uns dos outros. Por isso nós desenvolvemos o difusor VSD. O difusor VSD não tem aletas contínuas, mas tem uns cilindrinhos, que dá para ver aqui, dentro do difusor. E eu consigo pôr esses cilindrinhos do jeito que eu quiser. Eu posso ter todos de um lado, se ele estiver, por exemplo, junto a uma janela ou junto a uma parede e eu quiser insuflar o ar para dentro. Se ele estiver no meio e eu quiser distribuir
posso distribuir desta maneira, ou posso, inclusive ele tem uma coisa muito interessante, é o único difusor da Trox que permite insuflamento em ângulo. Aqui está colado ao teto 0 graus, aqui está colado ao teto 0 graus e aqui eu tenho alternadamente no ângulo que eu quiser. Por que isto é muito importante? Open space, onde o cliente faz o ar-condicionado e depois quem vai alugar ou comprar é que decide como põe as divisórias. Se tiver um sistema bem calculado com estes dois difusores, né, eu diria que eu sempre consigo ajeitar o meu difusor sem ter necessidade de mexer nos dutos, de baixar o forro, sem muita sujeira, de levar o ar para, digamos assim, salas cujas paredes, obviamente, não vão até acima. Se as paredes forem até acima, tem que ter um difusor dentro da sala, como é normal. O Variset também se aplica aqui, tá? Aqui está como isso funciona, não, acho que dispensa mais explicações, tá? Só para mostrar alguns exemplos de aplicação disto, né? Como tem essa facilidade de jogar o ar para qualquer um dos lados, nós podemos ter insuflamento ao lado do retorno, sem problema nenhum, tá? É uma vantagem desse tipo de difusor. Esse é um difusor que já teve os seus momentos de maior utilização no Brasil. Antes de aparecer o Jet Nozzle, que vamos mostrar lá na frente, este era o difusor que era muito utilizado em grandes tendas de supermercado ou em lojas de departamentos. Porquê? Porque ele, embora o catálogo da Trox marcasse 15 metros por segundo de alcance, que já é um alcance enorme, tá? Na verdade, houve alguns projetistas no Brasil, como tinham altura suficiente para isso, que os utilizaram em 30 metros, eu tinha dito que não ultrapassassem 18 metros, eles não tinham possibilidade de passar mais condutos ou mais difusores, utilizaram 30 metros e com 30 metros tivemos resultados satisfatórios. Grande vazão de ar e grandes alcances para esse tipo de difusor. Esta primeira parte era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e espero que vocês se interessem pelos outros vídeos que estão disponíveis na internet para a informação técnica de vocês.